Divórcio, quando o amor acaba. E agora? Eu sou Magali Florentino. Eu sou Nathalie Doyle. Está no ar o terceiro episódio da temporada Relacionamentos. E hoje com a advogada, nossa convidada, Paola Pinem, que vai estar falando conosco aqui sobre... Quando o amor acaba, como garantir respeito e limites no relacionamento, né? Um tema aí que é extremamente importante e eu acredito que vai contribuir com muitas mulheres que talvez estejam pensando, né? Ou vivenciando o processo de divórcio. Mas antes da gente entrar na nossa pauta de hoje, Paola, queria te convidar para você falar um pouquinho de você, porque eu acho que ninguém melhor do que a gente mesmo para falar sobre a nossa trajetória, sobre a tua caminhada em defesa dos direitos das mulheres aí desde 2017, atuante, né, nessa área no direito. Então, eu queria te convidar a se apresentar um pouquinho para o nosso público e falar um pouco da tua jornada. Bom, então, né, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês. Fiquei muito lisonjeada com isso. É um tema bastante importante mesmo, que a gente precisa falar. E eu defendo muito, né, me fugiu a palavra agora, mas quanto mais informação chegar nas mulheres, mais seguras elas estão. Já começa por aí, né? Então, como tu disseste, eu atuo na defesa das mulheres desde 2017. Eu não escolhi, foi a carreira que me escolheu. Na verdade, a minha especialização é em direito imobiliário, que eu amo, é uma coisa que eu amo e eu ainda faço. Mas em 2017, a Gabriela, que é minha prima, abriu um escritório, então, de advocacia para mulheres e me convidou para trabalhar com ela. Um pouco antes desse convite dela, eu já estava fazendo parte de um grupo voluntário, porque essa matéria, principalmente a Lei Maria da Penha, a gente não estudou, eu não estudei isso na faculdade, eu sou de outra geração. Então, isso estava muito fora, né, do meu dia a dia. E aí eu comecei, eu saí do escritório que eu trabalhava e comecei a pesquisar, o que é esse direito das mulheres, né? E fui pesquisar e entrei para alguns projetos voluntários, né? E, inclusive, ajudei a fundar a mobilização Isso é Feminicídio, que é vinculada à Rede Minha Porto Alegre. Aí com isso veio então o convite da Gabi para trabalhar com ela. Fiquei no escritório até o final de 2021. Depois saí, fui trabalhar por conta, né? E acabei, então, não, foi isso que eu falei, né? Eu não escolhi, mas acabou que apareceu na minha vida. E a necessidade, assim, da gente ver... Eu senti necessidade de encontrar mais colegas profissionais realmente especialistas nisso, né? Porque a gente vê muita orientação errada, muita orientação rasa, né? Quando o profissional não conhece de fato a matéria. Então, meio clichê, tá? Mas parece assim uma missão. Entendi assim e não consegui dizer não pra esse chamado, assim, vamos dizer assim. Eu acredito muito, eu acho que tem muitas profissões que é um chamamento mesmo, assim, que é uma doação. Você tem que realmente estar disponível e aberto para trabalhar com essa temática, até porque eu acredito que não seja fácil, né? Que seja bem difícil trabalhar com essas questões, assim, que envolvem divórcio, que envolvem violência doméstica, né? Que é a tua área de atuação hoje. Mas a gente falou aqui nas temporadas anteriores, né? Falamos sobre relacionamento, se existia relacionamento blindado com a Cláudia, a doutora Cláudia, que esteve aqui falando sobre, né, essa parte mais do relacionamento, da construção, da terapia, né? Quando buscar. Tivemos a doutora Nádia falando também, né? Sobre a violência, sobre os ciclos da violência, como identificar. E aí a gente vem fechando essa temporada, assim, né? Maravilhosa contigo, para trazer, então, quando o amor acaba, né? Quais os caminhos que a gente precisa percorrer, o que a gente precisa fazer e orientar as mulheres nesse caminho, nesse trajeto de finalização de relacionamento e como sair de uma relação sem perder, né? Até porque, né, Magali, a gente traz dentro da temporada situações, né, vamos dizer assim, a gente tenta ali com a terapia de casal, né, então a gente trouxe essa abordagem e tudo mais, mas chega um momento em que realmente a melhor opção é o divórcio, né, encerrar essa relação, encerrar esse relacionamento, abusivo ou não, né, tem diversos fatores.
Então, se tu pudesse explicar um pouquinho, a gente estava conversando antes, e até tu comentou com a gente, assim, sobre a questão que não existe tipos de divórcio, né? Mas que se tem hoje em dia e cai na boca do povo, vamos dizer assim, que existe, né? A gente gostaria que tu iniciasse explicando um pouquinho, assim, sobre essa questão. Por onde se inicia? Não que não exista tipos de divórcio, mas o divórcio é um instituto, né? A gente tem o divórcio, o que vai fazer a diferença é a forma como a gente vai tratar esse divórcio. Se é com briga ou sem briga. Resumindo, basicamente é isso. Se vai ter quebra-pau ou não vai ter quebra-pau. Né? Que é o que a gente chama de divórcio litigioso, que é quando existe o litígio é o processo, né? Ou o divórcio consensual. Então, quando ambos estão em comum acordo com relação a tudo, né? Não só a separação em si, mas a guarda dos filhos, a convivência, a pensão, a partilha, tudo que envolve o divórcio, faz-se um acordo. Até tem uma alteração legislativa bem recente, porque até então a gente, quando existe filhos menores ou tutelados ou curatelados, né, incapazes, a gente se obrigava a entrar com o divórcio mesmo consensual no judiciário. Tá? Hoje tem essa alteração que é possível fazer o divórcio extrajudicial, mesmo nessas situações, mas a questão da criança continua tendo que ser judicializada, porque o Ministério Público é o guardião da criança e do adolescente pela lei. Então, ele tem que participar do processo, né? Mas é possível fazer o divórcio extrajudicial e depois só organizar essas questões que envolvem os dependentes, assim, no processo, no judiciário. O que acho eu que vai agilizar bastante, né? Mas quando o divórcio é consensual, como é que a gente faz, tá? Existem... já que tu falou em tipo, só porque eu disse que não tinha tipo, agora eu vou te dar vários tipos. Mas assim, o próprio divórcio consensual tem tipos, então, vamos dizer assim, eu posso entrar representando o casal, né? É um acordo, a gente estabelece os termos do acordo, faz uma petição conjunta, que é aquela petição inicial, que inicia o processo, ela é conjunta, onde um único profissional representa as duas partes e eles assinam junto, tá? Leva para o juiz, combinamos isso aqui, vai para o Ministério Público. Se o Ministério Público não vê nenhum risco para a criança, né? Se a pensão está estipulada certinha, existe previsão de correção do valor da pensão. Se o Ministério Público vê que ninguém está sendo prejudicado, principalmente a criança, ele dá o parecer pela homologação, volta para o juiz homologa, acabou o processo. Isso leva em torno de 3 a 4 meses, dependendo da comarca que a gente... Aqui em Canoas leva mais tempo. Canoas é um pouco mais delicado. Ou uma outra opção seria entrar num divórcio, né, com um processo que em princípio seria litigioso, onde eu entro, né, a cliente, a mulher, entra com um pedido de divórcio, toda aquela... Depois a gente vai falar melhor sobre isso, né? E o alecrim se defende, e aí o juiz marca uma audiência de conciliação. Antes até da apresentação da defesa, o juiz recebe o processo e marca a audiência de conciliação, que é uma regra geral na família, só não acontece quando quem distribui o processo opta por não ter, não deseja conciliar. Senão, é uma regra geral, vai para conciliação. Às vezes, na conciliação, sai um acordo. E o processo já terminou ali mesmo. E termina, e realmente termina ali, porque é feita a conciliação na presença do juiz e do Ministério Público. Então, o Ministério Público já dá o ok, o juiz já homologa, tu já sai dali com tudo definido. E Paula, conta pra nós aqui na tua experiência, desde 2017, quando é que tu não vai pro fight? É sempre assim, bonitos, né? Sonho. Ou sempre vai ter briga? Não, daí a pessoa vai ganhando uma fama. Porque às vezes acontece de virem me procurar querendo o acordo. E aí, quando tu começa a conversar, tu vai conversando com aquela cliente, tu vê que aquela cliente vive um relacionamento abusivo. Que aquele cara é um abusador. Que ela tem histórico de violência.
Então, claro, né? E aí estão as psicos, né? Não sou eu que vou te dizer que tu é vítima. Mas quando eu identifico essas características, e por trabalhar com isso há muito tempo, né? Quando eu identifico isso, vai acendendo uns alertas. Tá, mas qual é o acordo que tu quer fazer? Porque 100%, tá? De certeza, o acordo que vai vir para mim vai ser totalmente favorável para ele. Né? Quando é acordo e tem o histórico de violência, de abuso, normalmente é aquela mulher que tá assim, como a gente fala, pagando para não se incomodar. Sabe? Eu topo qualquer coisa. E aí, o que era para ser um acordo não vai ser. Porque quando eu só faço acordo quando é um acordo de verdade. Quando eu vejo que é igualitário. Agora, onde só um, não. Procura outro profissional se tu quiser, mas eu vou te dar todo. Eu não vou simplesmente virar a cara pra ti, mas eu vou te explicar exatamente o porquê que eu não vou, não te aconselho a fazer esse acordo. Tu tá saindo perdendo. E aí, nessa conversa, eu consigo dar ali uns indícios de ele tá te manipulando, né? Assim, vamos acordar, quem sabe, né? Sim. De uma forma sutil, porque a gente tem, né? Esse cuidado, assim. Ninguém tira uma vítima do armário se ela não, né, não tá pronta para isso. A gente sabe o trauma que isso pode gerar, inclusive. Sim. Mas respondendo a tua pergunta, às vezes eu não vou pro fight, às vezes realmente. De vez em quando. De vez em quando, assim, mas é raro. Justamente por atuar com a violência, né? Então, a grande maioria das clientes que vêm pra mim são clientes vítimas de violência. E quando tem violência, não tem. Não tem acordo. Não. A própria mediação, né? A mediação do judiciário. Se existe histórico de violência, não vai pra mediação. O Sejusc não faz. É um dos balizadores de isso. Então, da mesma forma. Sabe? Assim como eu também não faço. Perfeito. O que mais que a gente tem de perguntas aí, Nath, que o pessoal deixou pra Paola hoje pra gente poder questionar ela? Sim. Colocando, assim, nessa questão de... Claro, a Paola já tem o seu público meio definido, assim, né? Como a gente, na área da psicologia também, né? A Magali atende ali a infância, eu atendo mais transtornos alimentares. E no teu caso também tem a mesma coisa. Mas, vamos dizer assim, ali, decidiu a separação, né? Te procurar. Quais são os primeiros passos? Quais os documentos necessários? O que se deve fazer a partir dali? Eu vou voltar um pouquinho. Que eu acho assim, quando tu começa a pensar em te separar, começa a trabalhar isso na terapia, já começa a fazer prova, tá, amor? Não deixa, meninas, não deixa pra fazer isso depois. Mas assim, o que eu preciso pra uma separação? Documentos pessoais, certidão de nascimento dos filhos, né? E uma planilha, que eu sempre peço pra fazerem uma planilha de gastos estimados da casa, né? Não só das crianças, tá? E os comprovantes, se existem bens a partilhar. Por exemplo, né, a matrícula do imóvel, o documento do carro, extrato da poupança, enfim, o que for ser partilhado, eu preciso de algum documento que comprove a existência e que isso pertence, de fato, aos dois, né, e não a um só. Quando eu tenho briga, possibilidade de briga, principalmente com relação aos alimentos, que é a parte mais comum, tá? Já antes de se separar, já vai fazendo prova da condição financeira do ex, do que vai virar ex. Porque é incrível a facilidade que os homens têm de ocultar patrimônio depois que se separam, né? Como diria a doutora Nádia, eles são muito criativos. Eles são muito criativos. Não, e assim, a gente brinca, né? Tu encontra num bar de noite, é um galã cheiroso, com aquela roupa linda. Vai na audiência, é um morador de rua. Saiu debaixo do viaduto para entrar no fórum, né? Eles são artistas. Então, assim, aí a criança tem toda uma vida, né? Com compromissos, atividades, durante a união dos pais.
Aí o Alecrim sai de casa, a primeira coisa assim, não vou mais pagar o inglês. Tem que tirar a fulaninha do balé, sabe? Porque, não tenho dinheiro. Porque agora eu tenho que montar a minha casa. Como é que eu vou pagar o balé da fulana se eu tenho que montar minha casa? Tenho que pagar meu aluguel. As crianças não podem ser afetadas. Né? Isso é um princípio. As crianças não podem ter o seu padrão de vida diminuído em razão da separação dos pais. E como é importante essa tua fala, Paula, porque muitas vezes, né, Nath, a gente no consultório, nas orientações parentais, né, a Nath também chegou a atender crianças, enfim, as mães trazem essa questão assim, eu queria me divorciar, mas eu penso nele, né, vai perder as coisas que ele tem hoje, eu não vou conseguir bancar tudo. E o quanto é importante tu poder trazer essa fala de que as crianças não podem ter o seu padrão de vida diminuído ou afetados por conta do divórcio desse casal, né, do quanto é importante essa fala, assim, eu particularmente não tinha essa informação, né. E isso é uma... É o que a lei e a jurisprudência nos diz há muito tempo. Só que o que acontece, tá? Quando o cara entra com a ação, ele oferta alimentos. E aí ele oferta R$300. Ele tá ofertando, ele tá querendo conviver com os filhos. Ele é um cara legal. E o que o juiz faz? Eu acolho. Eu te escuto, eu te valido e eu te acolho. E vai lá e dá a liminar definindo que os alimentos provisórios serão R$300, conforme o autor ofertou. Para tu provar ao longo do processo que esse valor, além de não corresponder às despesas, não corresponde com a possibilidade de pagamento desse cara, é um inferno. Entendeu? Então, assim... Tá pensando em te divorciar, entra com o processo, não deixa. Eu vejo muito, as mulheres me dizem muito assim, não, deixa que ele entre e aí eu vejo o que eu faço. Não faça isso. Porque dizer o que um alecrim dourado diz no judiciário é muito difícil. E, infelizmente, a gente tem um judiciário machista. Essa é a verdade. Tá? A gente tem uma maioria de juízes homens. Aqui em Canoas são 2. Os 2 são homens, por exemplo, né? Não dizendo que eles... só um exemplo. Mas, então, assim, é difícil. Tudo que é conosco, tudo que é com as mulheres é difícil, tá? E a gente vê que virou até meme de tão ridículo que é a coisa do... vou gastar meus R$300 que ele me dá em pensão, com a minha bolsa, com as minhas luzes, com o meu namorado mais novo. A gente faz até piada. Só que essa é a realidade da grande maioria das mulheres. Eu tive um processo, tá? Onde os alimentos foram fixados em 4.000 e pouco para 2 crianças. 4.000 e pouco não é ruim. São 2, são gêmeos. Escola particular. Não é ruim, mas era assim, um pouquinho menos do que o justo, na verdade, tá? Quando a gente pediu para aumentar, porque um dos meninos faz acompanhamento, enfim, terapêutico e tudo mais, a gente pediu para aumentar. Eu ouvi da juíza, uma das poucas mulheres, eu ouvi da juíza e disse assim, mas a senhora já ganha muito mais do que a média das pensões no Brasil. Tá, mas não é de acordo com o que a pessoa lá... Mas não é sobre média, não é salário. Exato. Né? Tipo, eu tô concorrendo a uma vaga que paga mais do que a média do salário do advogado do Rio Grande do Sul. Não é sobre vaga de emprego, é sobre gastos da criança. Eu não posso comparar o meu pedido de alimentos com o teu. A tua realidade é uma, a minha é outra. Exato. Né? O meu alecrim ganha 10 vezes mais que o teu. Então, sabe? Uma juíza mulher. Então, a gente enfrenta esse tipo de problema dentro do judiciário, sim. Então, reforço. Tá pensando em te separar? Corre na frente. Porque aí é o teu pedido que vai ser o primeiro a ser analisado e é ele que vai ter que dizer que não pode pagar aquele valor. Pegar a dica, né, gurias? Corra na frente. Corra na frente. Corra na frente. Paula, me diz uma coisa. A partir de quanto tempo a gente pode fazer divisão de bens depois de estar com alguém? Tô casada há 6 meses, mas não é no papel tal que não é estável, né? O pessoal fala de morar junto. Juntei as escovas de dente, tô morando junto. Né? Juntei os boletos. Juntei os boletos. E agora, daqui a 6 meses, não quero mais, vamos se separar. E tenho direitos, não tenho direitos? Como é que fica isso?
Eu sou muito contra juntar os boletos, tá? Porque eu acho... As pessoas falam assim, eu odeio burocracia, eu amo. Eu amo burocracia, porque a burocracia salva vidas. Porque tudo que tu coloca no papel tá acertado e tá definido. O que tu não coloca no papel é o dito pelo não dito e depois tu que lute pra provar. Então, assim, estão morando juntos, é união estável, tá? Só que não é formalizada. É o que a gente chama de união estável de fato. A lei contempla essa relação, desde que tenha ânimos de constituir família. Então, se o casal mora junto, porque a coabitação não é um requisito para união estável, é o ânimo de constituir família. O que é isso? As pessoas veem vocês na rua como casal, os amigos entendem vocês como uma família. A família refere-se a este casal como casados, tá? Então, isso configura uma união estável, que vai ser, nesse caso, uma união estável de fato. Quando é uma união estável de fato, a regra geral é regime da comunhão parcial de bens. O que é o regime da comunhão parcial de bens? É tudo que é adquirido na constância dessa união ou do casamento é dos dois. Mas o que veio antes não comunica. Herança, doação, nada disso tu compartilha. É só o que é adquirido de forma onerosa durante essa relação. Tá? Então, foram morar juntos em 6 meses, mobiliaram um apartamento. Às vezes o apartamento é alugado, aí tu pensa assim, não tem nada para partilhar. Mas não mobiliou o apartamento? Tu não vai precisar de uma máquina de lavar, de uma televisão, de um micro-ondas na tua casa? Então vamos dividir. Eu já fiz separação onde a gente dividiu os talheres. O faqueiro tem 12 peças, 6 para cada um. Tem 20 copos, 10 para cada um. Só não dividiram os alfinetes porque não tinha. Se tivesse, tinha dividido. Tu pensa assim, não é mesquinharia, gente, é o meu dinheiro que eu botei ali. Foi eu que comprei, eu preciso disso. Eu não tô, né? Tu tá voltando pra casa da tua mãe, bom, maravilha. Aí talvez tu não precise, mas via de regra tu precisa. E tá tudo bem, eu não vejo nenhum problema em dividir. Quando eu fiz é porque essa divisão dos talheres foi um acordo, por escrito. Quando eu fiz o acordo, eu confesso pra vocês que eu fazia rindo. Mas pensando assim, que pessoa maravilhosa é essa que quer dividir os talheres, sabe? Exato. Ela não tem que se preocupar com isso. Agora eu preciso sair pra comprar talher. Não preciso. Vou comprar talher quando eu tiver melhor de vida. Aí eu vou comprar um talher, né? Um faqueiro maravilhoso só pra mim. Não tem que... É sobre isso. Então, a comunhão parcial, tá? A comunhão parcial é o que a gente chama de regime legal. Quando não é definido um regime de bens, a relação, então, vai ser regrada pela comunhão parcial, tá? Mas a legislação prevê outros regimes de bens, tá? Perfeito. E se eu sair da minha casa e fui morar na casa dele? Não faz isso. Não faz. Se você está pensando em fazer isso, não faz. Eu tava conversando com o motorista do Uber, agora no caminho, e a gente tava brincando sobre isso. E aí eu disse assim, sabe o que mais me deixa louca? Daí a gente construiu uma casa no terreno da sogra. Isso assim, já aconteceu com uma amiga minha, não era nem cliente. Isso me deixa louca. Sim, aí eu termino o relacionamento. E se o alecrim morre atropelado? E tu vira viúva? Tu vai virar viúva do puxado da sogra? Não, a gente não faz isso. Não, quem casa quer casa, minha avó já dizia. Se tu for morar na casa do alecrim, a casa é dele, vai continuar sendo dele. Tu não tem direito a isso, a não ser que vocês estipulem diferente por um contrato. Tá? Senão tu não tem direito. Assim como tu não tem direito a nada do que tiver ali dentro, a não ser o que tu vai botar. Entendi. Mas aí é... Se tu quer morar com ele, tu quer ir morar na casinha dele, porque a casinha dele é um amor, toda bonitinha, já tá toda decorada, abre uma poupança. Guarda o teu dinheirinho, não vai precisar montar a casa, aquele dinheiro que tu não gastou, põe numa poupança. Só tudo. Perfeito. Viu só, gurias? Mais uma dica. Ela não tá nem monetizando isso, hein? Muito bom. E a questão quando se fala sobre guarda compartilhada. Terror das advogadas. Porque quando a gente chega pra gente também no consultório, no papel é tudo muito lindo, maravilhoso, né? Então,
Vamos falar sobre guarda compartilhada, realidade e quais as dificuldades que se enfrentam. Eu já faço assim, né? Quando eles me falam. Vai, fala. Fala, conta a tua guarda compartilhada. Primeiro assim, porque quando aparece, pra vocês mais ainda, porque a gente tem a guarda compartilhada, tu já sabe que a guarda compartilhada é exercida por uma pessoa só, né? Total. O compartilhamento não existe. Mas é que uma coisa assim, a gente tem que diferenciar, tá? Guarda é diferente de convivência. Tem muitos homens que pedem a guarda compartilhada, porque na cabeça deles, eles vão ter direito a conviver. Se a guarda for unilateral da mãe, a mãe pode proibir o meu convívio com a criança. E não é verdade, não é sobre isso. Eu posso, assim, seria até uma bizarrice, mas pode. Eu posso ter a guarda unilateral do meu filho e uma convivência alternada com o genitor, por exemplo. Dele passar metade do tempo, né, na casa do pai, metade do tempo na casa da mãe, mas a guarda é unilateral minha. E tá tudo bem. Por quê? Porque a guarda é a decisão da vida burocrática da criança. É sobre direitos e deveres com relação à criança. Então não tem nada a ver com convivência. E isso dá muita confusão, né? E normalmente quando eu vejo o pedido dos homens é porque eles se atrapalham nisso aí. E talvez os advogados tenham um pouco de dificuldade de explicar. Ou às vezes tem coisas também que, né, vocês devem passar por isso. A gente explica, a pessoa não assimila, né? Já tá tão focada naquele conceito que tu criou que tu não desconstrói. E aí, a guarda compartilhada, então é isso. Tu tem que compartilhar os direitos e deveres sobre a criança. As informações, as necessidades. Só que compartilhar não é assim, eu faço tudo e eu te mando no WhatsApp. Te comunico as coisas que aconteceram. Então, assim, a escola chamou, chamaram na escola porque o fulaninho tá muito desatento, mandaram investigar o TDAH. Aí eu sou a mãe, aí eu entro no site do plano de saúde, aí eu procuro psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, neurologista, todas as especialidades para fazer né, investigar o diagnóstico. Eu marco as consultas, aí tu leva na consulta. O pai. Fiz tudo, tá? Aí o pai leva na consulta. Aí o pai, não, porque a gente tem a guarda compartilhada. Não, amor, Uber de filho não é guarda compartilhada. Tu continua não tendo feito nada. Tu só deu uma carona. Né? Então, assim, quer ter a guarda compartilhada, isso é responsabilidade, compartilhamento de responsabilidades. Tá? Eu não vejo isso, eu encho a boca pra dizer, eu não vejo isso na prática. Mesmo quando o casal se separa numa boa, mesmo quando a relação é ok, mesmo quando o cara é um cara muito legal. Não é. Aí, assim, não vou entrar no mérito, mas tem muito da questão dos papéis de gênero, né? Da construção social do masculino e do feminino. O cara não... Os homens, eles não se atinam nessas coisas. A coisa assim, de todo dia, chega da escola, abre a mochila pra ver se tem lição. Que pai que faz isso? Claro que deve ter, sempre tem, mas é um que outro. Que ele nem vai se atinar. Não é por mal. Entendeu? Então, assim... e aí, quando a gente fala em violência, então, em relações pautadas, né, em violência... Pra mim é impossível. Porque a guarda compartilhada, ela prescinde de diálogo. E tem que haver diálogo entre os genitores. Como é que eu vou ter um diálogo contigo se eu tenho uma medida protetiva? Se eu não posso me aproximar de ti, tu não pode se aproximar de mim. Não existe. Aí, não, mas o diálogo é por terceiros. Bom, mas então não é uma relação saudável entre genitores para ter um compartilhamento de guarda. Né? Aí alteraram a lei. Já tem juiz dizendo que não, que essa alteração legislativa, né, eles alteraram o Código Civil, onde passou a constar ali que a guarda compartilhada é a regra geral, mas né, tendo que haver diálogo entre as pessoas, não sei o quê, e a exceção em casos onde tenham violência. Tem juiz entendendo que é quando existe a violência com a criança. Que a lei não deixou isso muito claro. E tem juiz importante, tem doutrinador importante defendendo isso.
Então, um artigo que veio para nos dar um respiro, porque a gente saiu tudo louco usando esse artigo nos processos, já tem juízo. Não é violência doméstica, não é contra a mulher. É quando existiu a violência contra a criança. Mas quando existe violência contra a criança, nem chega nessa opção de guarda compartilhada, porque tu já vai chegar mostrando pro juiz que existiu a violência e o juiz já manda afastar de cara, sabe? O Estatuto da Criança e do Adolescente me traz isso. Eu não precisaria ter uma alteração do Código Civil para isso. Mas é isso, né? A cada conquista. Uma luta. E vale ressaltar também que a comunicação tem que ser com o casal, né? Não a criança ser a comunicação do casal. O que é comum, né? Ter essa questão, assim, de ter... não, tu comunica a tua mãe, tu comunica o teu pai. Não é assim. A comunicação tem que ser do casal. Agora, eu comentei com vocês que eu fiz uma mediação essa semana, que foi muito boa. Um dos critérios da mediação era... A necessidade da mediação veio pela falta de diálogo entre eles. A mãe precisava falar algumas coisas, precisava que ele ouvisse. Existia não só uma falta de diálogo, como uma falta de respeito até dele. E que ele justificou dizendo que ele fala muito alto e que às vezes ele pode ser grosseiro, então tu me desculpa. Né? Já sabemos que isso não é desculpa. E aí... uma das coisas que eu sugeri, então, foi a agenda. O esquema do caderninho, de mandar uma agenda, né? E aí o pai escreve o recado pra mãe, a mãe escreve pro pai. Pra evitar, pra quanto menos eles falarem, melhor. E aí ele me disse isso. O cara me disse assim, mas o fulaninho tem um telefone. A gente pode falar com ele pelo telefone. Aí a mediadora disse, sim, mas ele não é garoto de recado de ninguém, né? Perfeito. Uma criança de 7 anos vai ficar de leve trás. E porque daí, e não é um leve trás saudável qualquer também, né? É um leve trás, diz pra aquela da tua mãe, diz pra aquele do teu pai, né? Acaba expondo a criança totalmente à violência. Então é muito importante tu ter trazido essa observação, né? Que a criança não é a comunicação. A criança nunca é o intermediador entre os pais, né? E principalmente, né, trazendo a questão, principalmente o celular da criança. Né? Ali, se ele tem um número ali que né, porque a gente sabe que hoje em dia é difícil de fugir dessa questão de a criança não ter um telefone para assistir alguma coisa. Não é o meio de comunicação. Oficial. Não tem que ser. E partindo um pouco dessa questão, como é que faz quando uma das partes não quer se divorciar? Não tem essa opção. Não, isso é uma coisa não trabalhamos com essa opção. Não trabalhamos. Não, isso é uma garantia que a lei nos trouxe também já há bastante tempo, que eu não preciso mais justificar o pedido de divórcio. E a outra parte não precisa ser ouvida. O divórcio, ele pode ser decretado liminarmente, que a gente chama. É tipo, o primeiro despacho, assim, quando ele recebe... Né, o juiz recebe ali o processo, tem um pedido de divórcio, o juiz já pode decretar o divórcio daquele casal. Porque não existe a menor possibilidade de um querer se divorciar e o outro não querer, enfim, e não acontecer esse divórcio. Isso não existe. Porque se um quer se divorciar, ele tem direito ao divórcio. Infelizmente, o divórcio tem uma outra parte que tem que estar ali junto. Mas o divórcio, ele é decretado mesmo a outra parte não querendo. Isso não existe. Inclusive, em caso de violência, podendo até ser decretado pelo próprio juiz da violência doméstica. Né? Tá. E linkando um pouquinho o nosso último episódio, até pra quem não viu o episódio, volta. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Sou suspeita pra falar, porque eu sou fã dessas mulheres todas, inclusive da Nádia, né? Mas assistam, porque tá incrível. Volta um episódio. Isso, volta um episódio. Assiste, depois assiste isso daqui. Quais são as medidas em relação quando se é um relacionamento abusivo? Quais as medidas protetivas, né, que se pode se utilizar, né, num relacionamento abusivo? Quando existe, então, esse reconhecimento, né, dessa mulher como vítima de violência, né, quando é violência doméstica, ela deve solicitar, então, uma medida protetiva de urgência, que a gente chama que é a medida protetiva da Lei Maria da Penha, tá?
Essa medida ela é solicitada ou através do registro de ocorrência, boletim de ocorrência na delegacia da mulher, onde tem, se não em qualquer delegacia de pronto atendimento. Tá? O delegado, a delegada vai encaminhar para o judiciário com um pedido de medida de afastamento. Aí são vários tipos de medidas protetivas que a Lei Maria da Penha nos traz. Né? É o afastamento, proibição de contato por qualquer meio, proibição de exposição da mulher. Porque tem muitos caras que falam assim, se tu fizer, né, se tu registrar ocorrência contra mim, eu vou vazar teus nudes. Uau. Né, vou vazar os vídeos, aquelas coisas. Então, aí tu diz isso lá na hora do teu registro de ocorrência, que o delegado e a delegada vão sinalizar, e o juiz vai colocar lá na tua protetiva que o fulano, inclusive, não pode divulgar, expor, recolhimento de arma de fogo, é uma das medidas. Não vou me lembrar de todas, tá? Mas são, assim, as que a gente mais usa são essas, tá? Só que isso vai pro juizado da violência doméstica. Onde tem. Onde não tem, normalmente é o juizado criminal que assume isso, tá? Ou em comarcas muito pequenas, é um único juizado. Tá? E não é no processo de divórcio que a gente vai fazer esse pedido. Esse pedido ele pode ser feito, então, através do registro de boletim de ocorrência ou diretamente por meio de petição direta para o juiz. Tá? Eu sempre recomendo ir na delegacia, fazer o registro da ocorrência, porque, principalmente em lugares onde tem a delegacia, onde não tem a delegacia da mulher, hoje no estado do Rio Grande do Sul, já em vários municípios tem a Sala das Margaridas, que é um espaço de acolhimento dentro da delegacia comum, da delegacia de polícia. Até pesquisem sobre as Salas das Margaridas e os lugares que tem. Tipo, Esteio, por exemplo, não tem DEAN, mas tem a Sala das Margaridas e já tive uma experiência sensacional, assim, com o acolhimento que eles dão. DEAN, para quem não sabe, tá nos assistindo, a Delegacia Especializada da Mulher. Né? Isso, no atendimento à mulher. Então, a Sala das Margaridas faz esse papel, tem até brinquedoteca para levar para as brinquedoteca, né, os brinquedinhos assim para as crianças, enfim. Então, se na sua cidade não tem delegacia especializada, procura qual delegacia que tem a Sala das Margaridas, que daí lá tu vai ter o atendimento bonitinho, acolhedor, especializado, que a Lei Maria da Penha obriga. Preconiza. Não é nenhuma sugestão, ela obriga, né, que a mulher tem que ser atendida, assim. Então, e por quê? Por que eu oriento as clientes a fazerem o BO e não a petição direto de pedido? Porque a própria delegacia, eles vão te orientar. Na própria delegacia, eles vão te quando o serviço é bem feito, tá? Mas eles vão te acolher e vão te orientar e vão te dar todas as explicações. E o trâmite é mais rápido. Eu não vou ser hipócrita. O trâmite é mais rápido. Apesar da lei dizer que o juiz tem 48 horas para deferir uma medida protetiva ou indeferir, quando vai da delegacia para lá, às vezes sai no mesmo dia. Tá? Porque a medida protetiva, inclusive, ela é deferida em plantão, final de semana, né? Quando a gente peticiona, por exemplo, se eu peticiono numa sexta, é bem provável que o meu pedido vai ser apreciado só na segunda e não em sede de plantão. Aí pode ser até não sei te dizer o porquê, tá? Eu acho que pode ser até por uma questão de prioridades. Deles priorizarem os pedidos que vêm da delegacia por entenderem serem mais urgentes, né? O que não quer dizer que daqui a pouco quem foi peticionado não é urgente, né? Mas aí tu dá uma janela para um possível abusador aí tentar essa aproximação da vítima, né? Exatamente. Então, o ideal é... Principalmente no final de semana, onde tá todo mundo mais vulnerável, mais exposto, né? Então, assim, eu sempre oriento. Eu acho melhor. E na delegacia tu pode ir sozinha, tu não precisa de advogada. A Lei Maria da Penha diz que o pedido da protetiva não requer assessoria de advogado. Quem vai te advogar para ti, assim, de uma maneira mais vulgar falando, é o Ministério Público. O Ministério Público é o protetor da vítima, né? Então não precisa. Claro que eu
acho que... Eu entendo que precisa, eu acho que quando tá acompanhado por um advogado, tudo funciona melhor. A gente entende melhor ali o que tá dito, como é que faz os trâmites e tudo mais. Pode, né, te dar uma orientação mais completa, enfim. Mas a lei autoriza que todo esse caminho seja feito sozinha, sem advogada, né? Deixa eu fazer uma pergunta antes da Nath continuar ali com a nossa lista que me veio assim agora. E eu adoro pergunta improvisada. E Paula, muitos dos casos que a gente identifica, que às vezes chegam até o consultório, até o escritório de advocacia, as vítimas, às vezes, elas não trabalham, né? Existe aí uma violência patrimonial também. Numa questão de divórcio, essa mulher, ela tem direito a uma pensão também, assim como é pago grosseiramente, né? Porque não me entendo muito bem. Ela também tem direito a receber uma pensão desse ex-cônjuge por não trabalhar ou até começar a trabalhar? Como é que funciona isso? Tem, mas isso independe se existe a questão da violência ou não. A própria legislação civil já dizia, já nos autorizava, né? Tem a previsão legal da pensão para o cônjuge, para o ex-cônjuge. E, claro, quando tem casos, né, de violência, se aplica também da mesma forma. Quando a gente consegue comprovar que a mulher não trabalhava porque não podia, né? Porque não permitia, enfim. Mas a pensão, diferente da pensão para os filhos, né? Que a pensão para os filhos é enquanto... a gente bota assim, até os 24, né? Mas a partir dos 18 anos, se estiver estudando, enquanto estiver estudando. Tá? A pensão para o ex-cônjuge, ela tem um tempo. Tá. Então, daí varia muito. Ela tem um tempo ou pode não ter. Vai variar muito da idade da pessoa que vai receber a pensão. Né? Vamos dizer que seja mulher. Por exemplo, se eu me separo com 50 anos de relacionamento, eu lá nos meus 75 anos, nunca trabalhei, o juiz vai dizer, paga-se pensão eterna. Porque como é que tu vai obrigar uma mulher de 70 e poucos anos a entrar no mercado de trabalho, né? Agora, se, né, tipo jovens como nós, o juiz vai dizer assim, não, ela tá em plena capacidade laborativa dela. Então, ela pode levar ali 1 ano. Se muito, 2. Tá? Quando não é caso de violência doméstica, vou dizer pra vocês, é bem complicado ganhar pensão. Tá. É bem difícil porque o judiciário é machista. E ele entende que tu tem 30 e poucos anos, tu pode muito bem. Não trabalhava antes porque não queria. Entendi. Né? Aí diz, eu fiquei em casa pra cuidar dos filhos. Eu larguei meu emprego porque eu tive filhos. Eu optei por ser dona de casa. Bom, azar o teu. Então agora tu tá lidando com isso e... Lute. Lute. Então, assim, é uma lei que existe, bem pouco aplicada. E nos casos de violência patrimonial, eu tenho que provar essa violência. Tenho que provar. E aí, como é que eu vou provar que o Alecrim me manipulava pra me convencer a não trabalhar? Porque não é uma proibição direta, né, gurias? Não é assim, não, tu não pode trabalhar. Não é, pra quê? Por que tu vai trabalhar? Fica em casa, eu dou tudo, não falta nada pra ti. Não vale a pena. Vale o que tu vai ganhar, a gente vai gastar pagando creche, escola. E aí tem aquela violênciazinha moral também, assim. E tu nem é tão qualificada assim, tu vai acabar pegando um empreguinho medíocre. Tu vai te desgastar. Ai, fica cuidando da... E é sempre assim com aquela vozinha, né? Meu amor, deixa que eu pago. Como é que tu vai provar isso pro judiciário? Difícil. Bem difícil. Então, assim, o que a gente usa de provas no processo de família, basicamente, e na violência? Prints. Prints de mensagem. É o que a gente tem para usar, né, de prova, quando consegue, né? Quando tem essas mensagens.
Então, assim, eu brinco, né? Não mandem áudio pros seus namorados, mandem mensagens de texto. A partir de hoje, só mensagem de texto. Se ele responder por áudio dizendo, amor, não posso ouvir agora, escreve. Pegou a dica, Nath. Fagner e Matheus que se cuida. Agora é só texto. Só por escrito. Nada de áudio. Ai, muito bom. Mas uma das perguntas que a gente tinha, essa questão realmente de quando envolver a polícia ou os advogados referente ao divórcio, que tu já respondeu um pouco ali, né? A polícia, imediatamente, na questão de violência, assim, né? O advogado, a gente orienta, então, que tenha, Uhum. tá? Mas, em primeiro lugar, a polícia já... né? Não, eu acho que... Claro, depende da gravidade, depende, né, de vários fatores, tá? Estou num relacionamento violento. Já identifiquei. Quero sair desse relacionamento. Quero saber que direitos eu tenho e que passos tomar. Advogado. Tá. Advogada. Uhum. Procurar advogada. Tá? Porque até pro registro da ocorrência, eu posso te orientar, mesmo que tu não queira que eu vá contigo. Por questão de custo. Eu entendo que seja oneroso, né? E é como a gente tá falando, né? A maioria das mulheres... Não sei se é a maioria, mas um grande número das mulheres não trabalham. Acabam sendo dependentes financeiras desses caras. Como é que tu vai pagar, né, para esse serviço? Então, mas eu posso te orientar. Eu vou te dizer, olha, vai para casa agora, faz um scriptzinho do que eu já vou orientar de graça aqui. Caneta, papel, por favor, atenção. Mas assim, se não é uma situação, claro, pode acontecer de ser uma situação de emergência, né? Fui agredida agora, chamou a polícia, bom, aí é outra situação, tá? Mas não é. É uma violência psicológica, né? Que vem acontecendo ao longo do tempo. Até já teve episódios de violência física, mas não precisou ir para um hospital, por exemplo. Então a mulher tá lidando com aquele relacionamento. Quer romper esse ciclo agora. Tá? Aproveita o momento que tu tá sozinha e faz um script. Escreve, não tem problema nenhum levar um papel escrito na delegacia. Ninguém vai dizer assim, ela inventou uma... Não. Por quê? Porque a violência nos desorganiza. Né? A gente fica desorganizado. E aquela ânsia de sair, o medo te... Desconcerto, né? Como é que a gente paralisa? Uhum. Não. Então, vai lá, pega um papel, uma caneta e escreve. Quando é que tu te lembra que começaram os abusos, começaram os episódios que hoje tu tá entendendo por violência? E tenta montar ali uma linha do tempo. Isso vai te dar uma segurança na hora que tu for narrar. Porque eu vejo, assim, às vezes as meninas, elas ficam muito nervosas na hora do depoimento, com medo de esquecer alguma coisa. Porque são tantos episódios, que é isso, né, gurias? A violência doméstica, ela não chega sozinha, não é uma vez. Porque até mesmo assim, porque foi eu escuto, né, a gente vê muito isso, assim. Porque foi a primeira e a última vez que ele me bateu. Que ele te bateu, pode ter sido, mas e toda a violência psicológica que ele vinha cometendo antes? Porque a gente sabe que a violência física não é a primeira. A violência psicológica, a violência moral, a violência sexual. Patrimonial. A patrimonial que tu nem sabia que tinha, que a grande maioria das mulheres não conhecem. Né? Então, pra ele chegar e segurar o teu braço, é porque muita coisa já aconteceu antes. Então, assim, são anos de relacionamento de violência. E aí elas ficam angustiadas. Eu não vou conseguir falar tudo. Eu não vou me lembrar de tudo. Então escreve, tá tudo bem. Tá, isso é uma coisa. Então, chegou pra mim, não é urgente, tá? Quer dizer, urgente sempre é, né? Mas não é assim. Conversamos agora, terminou nossa conversa, vai lá, escreve, te acalma, escolhe um dia, te organiza. Tem filho, com quem tu pode deixar as crianças? Porque, infelizmente, delegacia a gente leva o dia inteiro. Então, tu tem que ter disponibilidade de tempo e com quem deixar. Já separa os documentos, garante que os teus documentos e os dos teus filhos estão guardados contigo, porque é muito comum eles sumirem com os documentos, tá? E aí, assim, melhores dias para ir na delegacia, quarta e quinta, ou terça, às vezes. Evita final de semana, porque final de semana são as ocorrências do final de semana.
Então, sexta, segunda e final de semana é sempre mais tumultuado. Então, quarta-feira de manhã, te organiza, vai tudo certinho, toma um banho, lava a cara, faz a tua oração para que tu tenha clareza e firmeza. Se puder ir com alguém, melhor. Porque, como eu disse, né? A gente às vezes leva o dia inteiro lá. É muito comum a mulher desistir e ir embora. Eu já vi isso acontecer. De eu estar acompanhando uma cliente e ter ali 3, 4 mulheres na frente esperando. Daqui a pouco não tinha nenhuma mais. Porque elas desistem. Porque o tempo tá passando, eu tenho que voltar pro meu trabalho. Elas não sabem. Porque só o depoimento da vítima é em torno de 1 hora. Então, se cada uma depõe por 1 hora, digamos que tu tenha 2 escrivãos tomando depoimento. Né? Então, tu entra na delegacia. Quantas mulheres tem na minha frente? Bom, já sei que eu vou ficar aqui pelo menos umas 5 horas. Então, se tu tem compromisso, já desmarca. Se tu tem que voltar pro trabalho. O teu empregador é obrigado a te dispensar. A Lei Maria da Penha garante isso, assegura o teu trabalho. Te dispensar quantas vezes forem necessárias. Se tu tiver que ir na delegacia depois, porque às vezes eles chamam para reforçar o depoimento e tudo mais, eles são obrigados a te liberar. Se tu tiver que te ausentar, né, para sumir, por questão de segurança, o teu empregador é obrigado. Isso também é uma coisa bem importante que a Lei Maria da Penha nos fala. Olha, interessante isso, eu não sabia, né? Que você tem como o teu emprego garantido. E a lei preconiza, então, que o teu emprego está assegurado se tu for uma vítima de violência. Exatamente. Interessante. E, Paula, a empresa precisa saber, então, se ela tem medida protetiva, se ela não tem, contra esse ex-marido abusador, se é importante. Assim, medida protetiva na mão, tá? Eu sei que é difícil. Eu sei que a mulher fica numa situação de vergonha. Apesar de que quem tem que ter vergonha é o cara e não a mulher, né? Mas eu sempre falo, quanto mais pessoas souberem da tua protetiva, mais segura tu vai estar. Então, sim. O ambiente que tu trabalha, pelo menos o RH, ou se for um lugar menor ali, o dono do lugar, enfim, tem que saber, justamente porque tu vai precisar te ausentar em algumas circunstâncias. Tá? Porteiro do prédio, porteiro da academia, porteiro da escola das crianças. Todos os lugares que tu costuma, que tu tem uma rotina e que o agressor conhece ali, pelo menos isso. Tá? E família, né? Que eu acho que ninguém melhor que a família pra... tem famílias e família. Né? Então... né, para fazer esse acolhimento. Mas sim, eu acho importante que seja... E para garantir também que existe... Outro direito que a Lei Maria da Penha traz, e que também é pouco falado, a preferência de vagas nas escolas. Olha que interessante, eu não sabia. Por que ela... Claro, não é só nesses casos, né? Mas qual foi a ideia do legislador quando ele colocou isso? Que tem mulheres que precisam se mudar. Ou porque estão fugindo, ou porque vão voltar para casa dos pais, né? Por uma questão de estrutura. E tá tirando a criança no meio do ano letivo da sua escola. Então, ela tem prioridade de vaga nas escolas da rede pública. Interessante. E funciona. Olha. E funciona. Mais uma dica, meninas. Que legal. Eu não sabia aqui. Também interessante. não sabia. Isso é muito válido, assim, pra gente no consultório. Né? Muitas vezes a gente pega situações assim, né? Da gente poder esclarecer também pros pais, poder trazer. Bem, o que temos mais aí, Nath? Esse papo tá bom demais, né? A gente poderia marcar outro pod só pra trazer a Paula, porque eu acho que é um assunto que rende muito. E como é difícil, muitas vezes, a gente ter acesso à informação, né? De forma ética, de forma clara, de uma forma acessível para as pessoas, né? Para as mulheres que estão nos assistindo, né? Do que a lei defende, né? Para elas e por que caminhos elas devem percorrer, né? Sim, saber onde ir, né? Como... Porque, a gente tem uma divulgação, mas é uma divulgação muito pequena e também não dessa forma, né? Porque que nem aqui a gente está descobrindo coisas também que
não sabia, né? gente Que não sabia. não tinha conhecimento. Exatamente, né? E como é importante a gente poder ter essa gente maravilhosa, né? Poder. Paula, além, né, de estar aqui conosco, é amiga minha, do Fagner, enfim, né? Tá sempre. Qualquer coisa a gente aciona. Paola! Dá um help aqui, tô com dúvida, né? Então, assim, super acessível, muito, muito querida mesmo. E eu te agradeço muito por estar aqui conosco hoje, trazendo tanto esclarecimento, né, para tantas mulheres que estão nos acompanhando. E é o que a gente sempre diz para todos que vêm aqui, que esse é o propósito, né, do E Agora Psi, que é realmente levar a informação de forma clara, de forma descomplicada, de forma acessível, de forma simples e gratuita. Exatamente. Esse Que é um demais. dos nossos valores, Um dos nossos valores, um dos nossos pilares, né? Foi o que nos motivou a colocar em prática, né, o nosso podcast, porque é necessário. É necessário. Eu defendo isso, né? Que a informação é poder, né? Então, quantas mulheres a gente já não ouviu, principalmente as antigas, né? Que não fizeram, que não foram, que não saíram, porque não sabiam. Não tinham essa informação, ou que saíram de um casamento com as mãos abanando, porque não sabiam que tinham. Uma coisa importante para falar que eu ainda escuto, tá? Uma aberraçãozinha jurídica. O abandono do lar. O mito do abandono do lar. Eu não posso sair de casa, porque senão eu vou perder os meus direitos. Isso é mentira. Isso é uma mentira fria e calculista usada pelos os agressores para te manipular, para te convencer a ficar naquele relacionamento abusivo. Não existe. O Instituto do Abandono do Lar, ele era lá do Código de 16. Isso não existe mais. Então, tá sofrendo um relacionamento abusivo, tu quer romper o ciclo, saia, porque infelizmente o final do ciclo da violência é o feminicídio. Né? Então, o que a gente quer é salvar vidas dessas mulheres, e as medidas protetivas, apesar de serem só um papel, é um papel que salva vidas de verdade. Agora eu fico pensando, né, a Paula falando aqui e teve duas falas, psicólogo tem isso, né, de resgatar as coisas. Eu sei, o meu resgata lá em 1840. Eu fico pensando duas coisas que tu trouxe. A primeira é que teve uma época em que a gente precisava justificar o divórcio, né? Acho que precisava autorizar. O culpado. Imagina, a gente ter que justificar de não querer mais ficar com aquela pessoa e alguém ter que autorizar a gente a se divorciar, né? E agora essa questão também que tu trouxe, né? Que em algum momento da vida existiu essa história de abandono de lar, que tu não podia sair de dentro de um lar abusivo, violento, né? Que colocava Perdi os teus direitos. Tu perdia os teus direitos, gente. É um absurdo, né? Tinha juiz, gurias, que fazia Isso não é da minha época, tá? Isso é dos livros de história que eu leio. Que o juiz fazia uma audiência em processo de separação judicial, porque nem tinha... O divórcio não era direto, como é hoje. Ele fazia audiência de conciliação. Dizia, mas vocês têm certeza? Não, vamos fazer assim. Vamos marcar outra audiência para daqui 2 meses, para vocês pensarem. Tinha um juiz em Porto Alegre que ficou famoso por causa disso. Pensa. Claro que na época não se falava em violência doméstica, né? Mas provavelmente tinha. Sim. Muitos casos ali que talvez ele tenha mandado de volta pra pensar. Eram relacionamentos agressivos. Meu Deus. E outra, a gente me falou um pouquinho aqui da união estável, mas assim, só pra deixar bem claro que divórcio quando a gente fala em divórcio, as regras da dissolução da união estável praticamente são as mesmas, tá? Em termos de direitos. E a única coisa que a união estável, se ela não é formalizada, como a gente falou antes, da união estável de fato, para eu entrar com um processo para dissolver isso, eu tenho que entrar com uma ação de reconhecimento de união estável e dissolução. Uma mesma ação, mas aí eu tenho que fazer provas da união estável, tá? Se é escriturada, aí eu entro só com uma ação de dissolução e a prova é a escritura da união estável. Mas para fins de desmanche de relação, as regras são a mesma, tá? Só muda o nome. Tá. Gurias, assinem o papel. Assinem o papel, gente. É muito mais simples. E até casar. Eu ainda recomendo, assim, tipo, casa. É melhor do que união estável.
A gente separa bem mais rápido. Ah, mas ninguém casa pensando em separar. Besta, tem que pensar. Gente, isso não é que eu sou ruim. Não é porque eu sou aquariana e não tenho coração. Não é sobre isso. Isso é planejamento de vida. Todo passo que tu dá, tu tem que prever ali as consequências. Claro, ninguém vai. O teu alecrim, ele é dourado, né? Quando tu tá casando, ele vai perdendo o brilho ao longo do tempo. Mas é se organizar, é planejar. A mesma coisa da poupança. Mas é que ele não... Gente, nunca diga nunca, tá? E outra coisa também que é importante. Por mais que eu goste, eu confie no meu cônjuge, mesmo ele sendo ex. Quando tu te separa, vão existir, daqui a muito pouco tempo, terceiras pessoas envolvidas nessa relação. Né? Ele vai arrumar outra. Ele vai casar com outra. Ele vai ter outros filhos. Então, são outras pessoas interferindo naquilo ali. Que estava funcionando super bem, porque vocês têm uma relação super boa. E aí, chegou uma outra pessoa na relação. E aí, degringola tudo. Então, não é falta de confiança, não é falta de amor. É organização, isso é um pouco de autocuidado também. Sim, sim. Né? São as minhas coisas. Eu construí, é o meu patrimônio, as minhas coisas. Então, vamos se colocar em primeiro lugar. É trabalho, né? Porque relação é trabalho. É trabalhoso construir uma relação saudável, patrimônio, seja o que for. É trabalhoso fazer isso. Depende internamente de espaço interno, dedicação, amor, cumplicidade, né? E eu acho que tem que dar valor para isso, tanto estando junto, quanto depois estando divorciado. E né? acaba, é um contrato. Porque tu tem ali duas partes envolvidas, em comum acordo, né, sem vício de vontade, as duas partes consentidas, ninguém ali tá obrigado, mas é um contrato, não deixa de ser um negócio. É que quando eu começo a falar assim, as pessoas dizem assim, ela é horrível. Mas assim, não deixa de ser um negócio, uma empresa. Quando tu abre uma empresa, né, vocês que têm a clínica e coisa... O teu marido não é teu sócio na clínica? Sim. Vocês não tiveram que botar tudo no papel? Sim. E é porque tu não ama ele? Não. É porque tu acha que ele vai roubar a tua metade da clínica? Não, é porque exige, a lei não exige. Faz isso no teu casamento também, colega. Tá tudo bem. Ele não vai ficar chateado. Se ele ficar, diz pra ele falar com a tia Paola. A tia Paola explica. Muito bom, maravilhosa, né? Nath, quer fazer o fechamento para nós aí? Vamos. Já acabou. É bom demais, né? Eu acho que a gente conseguiu, junto com a Paola, aí, trazer leveza para esse assunto que é denso, que é pesado, mas que é importante e, acima de tudo, necessário. Né? A gente poder abordar tópicos aqui que eu acredito que servirão, né, para muitas mulheres que estão nos assistindo. E quem ficou com dúvida, quem quer saber alguma coisa em específica, a gente vai deixar lá as redes sociais da Paola no nosso Instagram, na descrição do vídeo do YouTube também, para quem estiver assistindo pelo YouTube, para vocês poderem entrar lá nas redes sociais da Paola. Com certeza ela tem mais conteúdo, mais material, né? Poder conhecer ela melhor, enfim, tirar dúvidas diretamente lá com ela também, né? E poder conhecer a Paola e saber quanto ela é maravilhosa, assim como eu e a Nath conhecemos, sabemos que ela é uma profissional, e eu sempre brinco assim que a Paola é uma leoa, assim, né, na defesa dos direitos das mulheres, e eu sinto muito orgulho, assim, de ser tua amiga, fora daqui, e de ter você aqui na nossa bancada hoje conosco. Ai, obrigada. Assim não vale. Agora não sei nem o que dizer depois. Agradecendo, né, então, em nome do podcast, em relação à tua vinda hoje aqui. Muito obrigada pelos ensinamentos que a gente teve aqui hoje, né, Gali? E fazendo um pouquinho do nosso fechamento, a gente quer agradecer nossos patrocinadores. Maravilhosos. Desafio Cada Dia Melhor, que é um grupo aqui de Canoas, que é conduzido pela Franciele Calef. E é um grupo para o empoderamento de mulheres, né? Lá tem muito incentivo à atividade física, alimentação saudável. Ela faz várias parcerias com profissionais da área da saúde para que as mulheres tenham acesso a médicos, fisioterapeutas com valores mais acessíveis, a acompanhamento
acompanhamento, né, psicológicos. Então é um grupo muito bacana que eu e a Nath, a gente faz parte, assim, e com muito orgulho, né? Porque realmente é um grupo muito focado no empoderamento, no empreendedorismo. Elas incentivam muito as mulheres a empreender, a ter o seu próprio dinheiro, né? A se bancar. Então é muito bacana, assim. É uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio, assim, de trocas, né? De comunicação, é bem legal. Isso. A Nina Garden, né? Uma loja maravilhosa aqui de Canoas, que patrocina eu e a Nath. Estamos aqui com a nova coleção da loja. Essas camisas maravilhosas de linho. Então, né? Pra quem gostou aí desses looks, procura lá as meninas. A EP Mídias, que é onde a gente grava aqui os nossos podcasts, recebe os nossos convidados. A MF Psicologia e a Humanizar Espaços Terapêuticos, né? Que é a Humanizar a Clínica da Nath, a MF Minha Clínica e a Clínica do Fagner. É isso aí. Paola, mais uma vez, muito obrigada. Para quem estiver nos acompanhando, um beijo grande para vocês aí. Não esquece de deixar tua curtida, o teu comentário. Assim, o YouTube, principalmente a plataforma do YouTube, entende que o conteúdo é relevante. A informação vai chegar cada vez mais rápido para as pessoas, de forma gratuita, para que todo mundo tenha acesso, né, à fala de hoje e possa cada vez compartilhar mais, né? Então, que as pessoas possam ser, quem estiver ouvindo o nosso podcast, possa ser compartilhador, multiplicador dessa informação também. E se tu não assistiu o episódio anterior, volta um episódio, depois volta aqui para continuidade, tá bom? E com isso a gente encerra a nossa temporada de relacionamentos. Sim. E a gente vem com uma temporada assim, ó. Temporada não, na verdade, né? Um pod especial, assim, que a gente vai ter com algo que tá em alta, Paola. Então, pra quem não nos segue nas redes sociais e quer ficar por dentro, nos segue no Instagram. Vocês não vão falar? É surpresa? É surpresa. É surpresa. Tem que nos seguir. A gente conta depois. Depois que acabar. Não, mas eu sigo vocês. Viu? Mas assim, se você chegou até aqui, deixa o teu like e bota lá no comentário. Me conta! Pra gente saber que tu assistiu tudo e que tu quer saber qual é o podcast especial que a gente vai ter com um tema que tá bombando nas redes sociais. Isso. E nos segue nas redes sociais, né? Isso E agora, aí. Psi Podcast. Isso aí. Segue nós, Magali, Nath, segue a Paola, segue todo mundo aí, Isso não aí, custa isso aí. nada, não cai dedo de ninguém. Valeu, gente, boa noite.